Graça e paz, irmãos. Nessa noite, convido aos amados para abrir sua Bíblia, livro de profeta Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Estarei lendo do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Para ajudar vocês a achar aí, fica antes de Malaquias, Zacarias e Ageu. Diz assim a palavra do Senhor. Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, nessa noite gostaria de falar sobre quais são as suas prioridades. À luz desse texto, nós iremos ver qual é o nosso propósito como povo de Deus, como filhos de Deus. O que nós precisamos priorizar na nossa vida. Gostaria que os irmãos pudessem ter muita atenção para ouvir o que Deus tem para nos falar nessa noite. O profeta Ageu, ele é considerado o profeta menores. Ele foi um profeta após o exílio e ele profetizou no período de Esdras e Neemias, após a reconstrução do templo, reconstrução da cidade. E é nesse contexto que Deus usa esse profeta para encorajar, para despertar aquele povo a construir a casa do Senhor, a priorizar as coisas de Deus. Aquele povo que sofreu lá no exílio, agora eles estão libertos, mas levam uma vida apática, uma vida indiferente, uma letargia espiritual, uma vida de comodismo, e assim Deus levanta o profeta para exortar,
para corrigir aquele comportamento daquele povo. À luz desse texto, no verso 2, nós podemos ver, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo. Veja que Deus não usa o meu povo, mas este povo diz. Nosso Deus, Ele tem prazer de se relacionar com nós. Deus tem prazer de derramar da sua graça, de nos abençoar, de derramar as misericórdias. Mas o nosso Deus, Ele fica entristecido quando o seu povo fica indiferente com as coisas do reino de Deus. Quando esse povo não prioriza as coisas de Deus. O templo, um lugar de adoração, um lugar de oferecer um culto a Deus, de oferecer um sacrifício a Deus, está à mercê, não está edificado, foi destruído. E aquele povo que experimentou o juízo de Deus, o castigo de Deus, poderia ter voltado com uma disposição maior. Quebrantados, agradecidos. A partir de hoje, agora, a nossa vida vai ser diferente. Eu quero levar Deus a sério na minha vida. Eu quero que Deus seja o centro da minha vida. Eu quero priorizar primeiramente o reino de Deus. Mas não, ele se preocupa com o seu próprio reino, com a sua própria casa. E Deus, ele usa a boca do profeta para dizer: este povo diz o quê? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Meus queridos irmãos, quando nós não queremos fazer a obra de Deus, quando nós não queremos realizar a obra de Deus, nós damos desculpa. Não chegou o tempo ainda. Por quê? O meu tempo agora é se preocupar com a minha vida, se preocupar com a minha casa, se preocupar com o meu estudo, se preocupar com a minha profissão. Então ainda não é tempo de construir casa nenhuma. Olha o que nós passamos, 70 anos de juízo, de castigo. Agora nós vamos voltar e se preocupar com a casa do Senhor, está errado. Então veja, o nosso Deus, Ele conhece o coração, Ele sabe do nosso íntimo, Ele sabe da nossa motivação. E diz assim, Deus dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Ou seja, Deus está revelando o que está passando no coração de cada um daquele povo. Deus sabe da nossa prioridade, irmãos. Deus sabe da nossa motivação. Ainda não chegou o tempo? Por quê? Porque eu tenho outras prioridades. Porque o mais importante é a minha vida. O mais importante é eu estar bem. A casa de Deus, deixa isso aí. Ainda não chegou o tempo. Um dia talvez chega. Mas primeiramente eu vou me preocupar com o meu reino. O reino de Deus é segundo lugar. Veja que atitude ingrata deste povo. Veja que diante da misericórdia de Deus ter permitido que aquele povo pudesse voltar, agora volta com uma atitude de ingratidão, uma atitude de indiferença para as coisas de Deus. Quando nós não sabemos, quando nós não entendemos quem é Deus, irmãos, nós podemos agir assim também. Se nós não souber de fato quem é Deus, nós agimos dessa mesma maneira. Queremos dar o resto para Deus. Quando tiver tempo, eu vou fazer. Se eu não tiver tempo, eu não faço. Deixa que outro faça. Importante agora, eu sou jovem, eu vou me preocupar com a minha vida. Eu vou me preocupar com a minha casa. Eu não quero saber das coisas de Deus. Deixa que outro faça. Ainda não chegou o tempo. Quando chegar, se eu estiver pronto, eu vou fazer. Essa atitude de ingratidão desse povo. E o nosso Deus que conhece o coração, Ele está dizendo, este povo diz assim. Deus não é homem para mentir. Deus conhece as nossas motivações.
Deus conhece o porquê nós estamos aqui nessa noite. Deus sabe o que nós viemos fazer aqui nessa noite. Eu espero que o nosso coração possa ser sincero para com Deus. Eu espero que nós estamos aqui nessa noite porque nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência, o porquê Deus nos chamou, o porquê Deus nos tirou do lamaçal do pecado, o porquê Deus deu um novo coração para que nós pudéssemos estar adorando ao nosso Deus, para que nós pudéssemos estar priorizando o reino de Deus. Nosso Deus sabe todas as coisas, irmãos. O profeta Ageu, ele faz 4 profecias, né? Eu vou ficar apenas na primeira. E no verso 3 diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então veja, quando este povo não entendeu que eles tinham que priorizar Deus, e a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Acabamos de entoar isso, acabamos de cantar. Será que o nosso coração tem feito isso, irmãos? Será que nós temos buscado primeiramente as coisas de Deus? E o profeta Ageu vai dizer que acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, ou seja, vocês não se preocupam com a casa de Deus, mas a casa de vocês são apaineladas. O que significa isso? É uma casa considerada de pessoa rica, de valores, de madeiras de acácia da menor espécie. Ou seja, essas casas eram consideradas casa de rei. E agora aquele povo que sai do cativeiro, que volta, eles começam a priorizar as suas casas. E o profeta pergunta: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Irmãos, o rei Davi, ele nos ensina o que é se preocupar com as coisas de Deus. O rei Davi estava no palácio e ele olha para a tenda e ele fica indignado. Ele fala: puxa, a arca, a presença de Deus está numa tenda. E o rei Davi coloca em seu coração: eu vou construir um templo para Deus. Veja que Deus não pediu, mas ele se incomodou, ele, por gratidão, por amor a Deus, eu quero fazer. Porém, Deus não permitiu que ele fizesse. Mas o rei Davi, ele providenciou todos os recursos. A quantidade de prata, de ouro foi imensa. Ele deu de tudo, do bom e do melhor, com todo o seu coração, com amor para com Deus. Veja, ele falou: eu estou num palácio, e a arca, que simboliza a presença de Deus, está numa tenda. Eu quero fazer um templo, eu quero fazer uma casa para Deus, para que Deus pudesse habitar. Porém, ele não pôde fazer, Deus não permitiu que ele fizesse, mas o seu filho, usando os recursos que o pai providenciou, ele fez um belo de um templo para com Deus. Como que está a nossa casa hoje, irmãos? As nossas casas são apaineladas? Será que nós não temos mais priorizado o nosso lar do que a casa de Deus? Não estou falando que o templo hoje ele é importante. Nós sabemos no Novo Testamento que o templo somos nós, é a igreja onde Deus habita. Mas quando nós desprezamos a casa do Senhor, o templo do Senhor, significa que nós não temos tido o amor sincero para com Deus. Quando nós rejeitamos, quando nós não se importamos, quando a casa do Senhor está caindo aos pedaços, isso revela que de fato nós não amamos a Deus com todo o nosso coração. Essa não é a atitude de um filho de Deus. Porque é importante o templo, sim. Porque é um lugar onde nós estamos reunidos para adorar a Deus. Onde Deus se manifesta toda vez que a sua palavra é ministrada.
Quando nós estamos reunidos para adorar a Deus, Deus se faz presente. Deus está aqui nessa noite. Então nós precisamos se preocupar sim com a casa do Senhor. Mas se nós priorizamos apenas a nossa casa, e o profeta perguntou isso, acaso é tempo de vocês cuidar da casa de vocês? Em outras palavras, vocês não deveriam estar priorizando o templo, onde vocês irão adorar a Deus? Onde vocês vão oferecer sacrifícios a Deus? Onde a presença de Deus vai ser manifesta? Onde vocês devem agradar a Deus com um sacrifício vivo? Essa era a atitude deles, de ingratidão, de indiferença com as coisas do reino de Deus. No verso 5, a palavra de Deus vai dizer assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Também no verso de número 7, vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Irmãos, às vezes nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus. Quem éramos nós? O porquê nós chegamos aqui? Considerai o vosso passado. Vê o tanto que Deus tem feito lá atrás. Como que Deus tem conduzido a nossa vida. Como Deus tem se manifestado em nosso meio, com a sua graça, com a sua misericórdia. E Deus está relembrando eles. Olha para trás. Vocês não sabem que eu sou um Deus todo-poderoso? Vocês não sabem que eu sou um Deus misericordioso? Eu poderia ter consumido vocês, mas eu permiti que vocês pudessem voltar. Mas vocês deveriam ter atitude diferente. As suas ações deveriam ser outras. Agora vocês estão indiferentes. Meus irmãos, nós não podemos esquecer de quem éramos nós antes de conhecer a Cristo. E como que Deus nos salvou, como que Deus nos tirou, como que Deus nos chamou, como Deus nos deu uma nova esperança, como Deus tem nos conduzido nesse caminho. Precisamos considerar o nosso passado, irmãos, para que nós possamos realmente ter uma atitude que agrada ao nosso Deus. Quem não olha para trás, quem não consegue ver a maneira que Deus tem se manifestado, começa a agir de uma maneira de ingratidão para com Deus. Esquece de agradar a Deus. No verso 8 vai dizer assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Sobe ao monte, traz madeira, as melhores madeiras para edificar a casa. Eu vou me agradar dessa atitude de vocês. E meu nome será exaltado. Vocês estarão me glorificando dessa maneira. Deus se agrada da casa dele, irmão, quando a gente prioriza as coisas de Deus. Que Deus possa nos ajudar, nós compreendemos a sua voz essa noite. E se porventura nós temos sido indiferentes, irmãos, se arrependa, peça perdão a Deus. Deus, aquece o meu coração, para que eu busque primeiramente o seu reino, a sua justiça, que eu priorize o seu reino, que eu deixe as minhas coisas em segundo lugar, primeiramente as coisas de Deus, irmãos. O profeta ainda vai dizer no verso 6: tende semeado muito e recolhido pouco. Por isso que nós precisamos considerar o nosso passado. Então eles, com aquela, agora estou liberto, agora eu vou voltar para a minha cidade, agora eu vou edificar minha casa, agora eu vou cuidar do meu campo, vou semear, e tem semeado muito, muito, muito. Mas quando as coisas de Deus não vêm em primeiro lugar, as coisas não vão fluir, não vão para frente. Deus não tem prazer de abençoar pessoas ingratas, pessoas que não priorizam o reino dele. Então veja, o profeta vai alertar eles. Eu quero que vocês entendam isso.
a maneira que vocês estão levando essa vida é uma vida infeliz, uma vida que não tem satisfação. Ainda que vocês semeiem bastante, vocês vão colher pouco. Por quê? Porque Deus não é primeiro lugar na sua vida. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Esse é o resultado daqueles que trocam as prioridades. A pessoa trabalha. Eu vou ajuntar. Não consegue. Consegue imaginar? Eu vou comer, eu tenho do bom e do melhor, eu vou comer, mas não consegue saciar. Eu vou beber, mas não vou matar a minha sede. Aquele salário que eu trabalho 12 horas por dia, trabalho e faço hora extra, mas no final do mês não dá para pagar a conta, não sobra nada. Tudo isso, irmãos, é um princípio que está na palavra de Deus. Se você não entender que Deus tem que ser o primeiro lugar na sua vida, as coisas não vai ser abençoada na sua vida. Isso não é teologia da prosperidade, não, irmãos. É um princípio bíblico. Essa era a atitude daquele povo. Eles achavam que eles poderiam levar uma vida de luxo, uma vida estável, sem a presença de Deus, sem priorizar a casa do Senhor. Como eu disse, Deus tem todo o prazer de nos abençoar, irmãos, quando Ele vê as motivações corretas em nosso coração. Quando Deus olha para nós e Ele vê que de fato nós entendemos que tudo que temos, tudo que somos, nós reconhecemos que vem dEle, Ele tem prazer de nos abençoar. Quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós devolvemos aquilo que é de Deus, Ele tem prazer de nos abençoar. Agora imagine, você que não confia em Deus, que não tem a experiência de ter a dependência de Deus na sua vida, você está aqui, nessa mesma situação. Semeia muito, mas colhe pouco. Come, mas não satisfaz. Veste, mas não se aquece. Recebe aquele salário, mas não sobra nada. Por quê? Porque não prioriza Deus. Não tem confiança em Deus. Quer dar o resto para Deus. E nosso Deus não se agrada disso, irmãos. Não se agrada disso. Esse povo tinha tudo para ser um povo abençoado. Se eles tivessem entendido, nós vamos voltar do cativeiro, nós vamos levar Deus a sério. Nós não queremos mais experimentar o juízo de Deus. E chegando lá, a primeira coisa, nós vamos reconstruir a casa do Senhor. Nós vamos estabelecer o culto, nós iremos oferecer o menor para Deus. Mas não. Primeiramente, a minha casa, o meu teto, primeiramente o meu campo. Eu vou semear, né? Quem sabe daqui uns 10 anos, eu juntando mais, eu vou construir, eu vou edificar a casa do Senhor. Primeiramente, irmãos, sempre prioriza a Deus. Deus vai ter prazer de te abençoar, de derramar muitas coisas na sua vida. Creia nisso. Obedeça a palavra de Deus e você vai experimentar o cuidado do Senhor. No verso 9, vai dizer assim: esperaste muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Então, ainda que nós achamos que nós estamos dando um pouco para Deus, esse pouco ainda, se não for com a motivação correta, se não for com a intenção correta, Deus pega e dissipa, com um sopro dissipa.
Acabou, eu não preciso disso. Irmãos, tratando de dízimo ele é muito mais do que o dinheiro. O dízimo significa a sua relação com Deus, o amor para com Deus, a entrega do coração. Se o coração não é de Deus, o seu dinheiro jamais vai ser. No livro do profeta Malaquias vai denunciar: vocês têm prazer de dar o pior animal para Deus, animal coxo, animal cego, animal morrendo ali. Vocês têm prazer de dar isso para Deus. E o Malaquias vai dizer: eu tenho certeza que se fosse um governador, vocês não fariam isso. Vocês preferem temer ao homem do que a Deus. Então, irmãos, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer quem é Deus. Então, o dízimo está muito mais relacionado com o nosso coração, com o nosso amor para com Deus, do que propriamente o valor que nós entregamos. Se teu coração ainda não é totalmente de Deus, dificilmente você vai devolver a parte do Senhor. E quando nós não devolvemos, a palavra de Deus diz que nós somos ladrões. Porque nós estamos se apropriando daquilo que não é nosso, é de Deus. Tudo é de Deus. A nossa vida é de Deus. O nosso coração deve ser de Deus. A partir do momento que nós não entendermos isso, nós iremos agir à semelhança desse povo. E nessa noite Deus está nos alertando: priorize as minhas coisas. A partir do momento que você fizer assim, você vai experimentar